Om Purnamada Purnamidam Purnata Purna Mudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnata Purna Mudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamave Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnata Purna Mudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hoje, domingo, 23 de março de 2025, estudo do verso 1 do Isha Upanishad. A tradução desse mantra eu escrevi aqui para todos, vou ler na íntegra. O invisível, que é Brahman, é infinito. O visível, que é o mundo, também é infinito. Do infinito, Brahman, Deus. Do infinito, o universo visível veio. O que é essa limitação que nós vemos? O infinito, que é Brahman, o infinito, que é Deus, permanece o mesmo, embora o infinito desse universo visível tenha saído desse infinito, que é Brahman. Então, Deus é infinito. O mundo também é infinito. E esse infinito é o que é de onde tudo veio, inclusive o nosso mundo, que também é infinito. Então, tudo isso permanece o mesmo, embora um tenha partido do outro. Om, paz, paz, paz. Então, só mais uma vez para a gente começar. Sempre é bom, antes do estudo de qualquer Upanishad, que são essas escrituras sagradas indianas dos Vedas, que já tem, sei lá, seus 3.000 e tantos anos, sei lá, deve estar beirando aí quase os quatro em algum momento. Sempre é bom a gente entoar o Om Purnamada, né? Que aí é essa tradução. Então, vou mais uma vez e a gente começa. Om Purnamada Purnamidam Purnata Purna Mudashyate Purnasya Purnamadaya Purname Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Então, esse Isha Upanishad que a gente vai
ter uma leitura agora sobre ele. Nós já entoamos o mantra, nós já falamos um pouquinho, nós já respiramos. Então, com essa entonação desse mantra e com essa recomendação, que a gente sempre inicia os estudos dos Upanishads com o Om Purnamada. Então, conforme já traduzimos aqui, agora eu vou falar a tradução do Isha, que é Isha. Isha significa aquele que governa este universo, ou seja, esse Deus Supremo. Então é isso que significa esses primeiros versos, né? O nome desse caderno que tem esses primeiros versos dentro dos Upanishads. Então, Isha significa o que governa, o que é Deus. Eu tomei a liberdade de alterar, eu vou colocar aqui no chat, a tradução que foi passada ontem no chat do grupo Ama Brahmananda, porque ela dá um duplo, um sentido dúbio ali, e aí eu preferi usar essa outra tradução que eu coloquei aqui no chat, para a gente começar a leitura, tá? Para quem não ouviu o mantra, depois pega a gravação e aí coloca e ouve o mantra depois que, que a gente começou os estudos aqui. Então eu vou fazer a leitura sagrada, comentada aqui com vocês. Lembrando que essa oportunidade que vem para nós, ela é uma oportunidade muito bonita e que devemos estar abertos a receber os ensinamentos. E quando nós estamos abertos a receber os ensinamentos, não somos nós que recebemos os ensinamentos, é a própria natureza em si. Então vamos. Tudo que há de mutável neste mundo efêmero, tudo isso deve ser coberto por Deus. Por meio desse desapego, apoie-se, não cobice a riqueza de ninguém, ok? Então eu alterei a forma com que estava escrito, era essa. Tudo que existe nesse mundo e está em movimento ou em repouso está envolto pelo Senhor. Desfrute das dádivas da vida com desapego. Não cobice a riqueza de ninguém, pois nada verdadeiramente lhe pertence. Então, a versão que estava no grupo é uma versão que já estava trazendo uma inclinação, já estava trazendo um entendimento antes de você ter algum tipo de entendimento. Então, estava tendo uma inclinação, sabe? Eu não gosto de ninguém, mas fulano de tal me interessa. Ou poderia me interessar. Entende? Então eu tirei a inclinação, porque por meio do entendimento, né? Se eu escrever que tudo isso deveria ser coberto por Deus, eu estou trazendo a você uma intenção.
Eu estou intencionando com que você acredite que tudo isso deveria ser. Então, eu trouxe que tudo deve ser. Não tem dúvida disso. E, ao final, quando termina Não cobiça a riqueza de ninguém, tinha outra coisinha escrita que não faz sentido. Então, não cobiça a riqueza de ninguém, termina ali, e para bom entendedor, meia palavra basta. Não é isso? E como é que é? Qualquer pingo é letra. Não tem dessa também? Qualquer pingo é letra. Tem um negócio desse. Então, pronto. Então, com isso a gente conversa aqui na nossa conversa. Então, tudo que há de imutável neste mundo efêmero, tudo isso deve ser coberto por Deus. Então, tudo que há de mutável. O que que é mutável? Mutável é o que não é constante. Mutável é o que passa. Então, tudo que é mutável é fenômeno. É tudo que passa. É tudo que não é. Ah, mas Saulo, me dá um exemplo. Você está sentindo o mesmo sofrimento agora, depois da morte do seu pai? Não, não está. Você está sentindo o mesmo sofrimento de algum episódio? Você está sentindo a mesma alegria daquele momento? Você está. Então, são questões do mundo das acontecências. Então, aqui está se referindo, de uma forma geral, a esse mundo o qual nós conhecemos, esses véus, os quais nós estamos encobertos, nós estamos sujeitos a esses filtros. Então, o verso 1 do Isha, dos Upanishads, né, que Isha é Deus Supremo, é aquele que governa, diz o seguinte: primeiro ensinamento, é uma indicação da forma como você deve se comportar perante a criação, sendo criatura. Então, ele te ensina que tudo o que há de imutável, tudo que muda, tudo que passa, tudo isso que você experiencia, tudo que há de mutável neste mundo efêmero, ou seja, ele te dá a indicação de que todas as acontecências desse mundo são meras efemeridades, vou trazer assim dessa forma, são meras acontecências, vou trazer dessa forma. Então, tudo o que há de imutável, todas as relações, todos os sentimentos, todas as promessas, todas as dores, todas as angústias, todas as ansiedades, todas as frustrações, tudo aquilo em que você filtra para sobreviver, para estar no seu modo operando em proteção, segurança, alimentação, tudo aquilo que sustenta a tua experiência nesse planeta, tudo isso efêmero, tudo isso deve ser coberto por Deus. Ok? Então, esse é o primeiro ensinamento. Então, o que que traz aqui? Aqui traz uma dedicação, vou chamar de Deus, porque na Escritura está Deus, nós poderíamos chamá-lo ou chamá-la de qualquer outra forma. Tudo bem para todo mundo? Esse Deus que está sendo chamado aqui não é o Deus da Bíblia. Não é. Nós temos a nossa relação com o divino, nós temos a nossa relação com o divino pessoal, e nós não temos ou buscamos ter, de alguma forma, uma relação com o divino
que é conhecido como divino absoluto, que é essa plataforma maior criadora, o qual é inominável, sem forma, onisciente, onipresente, onipotente, que não é o mesmo Deus, não está nessa plataforma o qual nós nos relacionamos com ele. Nós nos relacionamos com espelhos e representantes. Imagine um grande ecossistema. Você pode ver que como é em cima e embaixo, você pode ver, inclusive, dentro de nós, numa própria célula, você pode ver nos insetos, você pode ver na natureza, você pode ver isso acontecendo na Via Láctea, você vê a mesma coisa acontecendo durante todo o tempo, todo momento, todo movimento. Somos uma poeira trabalhando ao mesmo tempo, uma poeira cósmica trabalhando ao mesmo tempo o mesmo ecossistema dos planetas, dos sistemas, das Via-Lácteas, dos formigueiros, é o mesmo ecossistema. Então você pode ver que a forma como nós nos relacionamos aqui é a mesma forma que todas as outras fontes de vida se relacionam em todos os multiversos. Então, tudo que há de mutável nesse mundo efêmero, tudo isso deve ser coberto por Deus. O que significa? Significa que nós devemos reconhecer o sagrado em tudo. Não apenas reconhecer, aceitar o sagrado em tudo. Respeitar o sagrado em tudo. Agradecer ao sagrado em tudo. Render-se ao sagrado em tudo. Porque quando nós cantamos os mantras, aqui no início, quando nós invocamos a presença dos Upanishads, né, dos Vedas, do Isha, aqui, nós estávamos trazendo uma frequência de adoração ao divino, e essa frequência traz à nossa mente, ao nosso corpo, aos corpos, ao espírito, ao que você quer dizer, isso traz a frequência correta do ensinamento. Isso traz a frequência correta da presença divina em todos nós e o reconhecimento do divino em tudo que fazemos. Você nunca vai conseguir sair do seu próprio turbilhão se não reconhecer a presença da graça divina em tudo. Isso começa com as coisas pequenas do nosso dia a dia, desde as formiguinhas. Eu sou grato por estar aqui. Eu sou grato por fazer parte desse formigueiro. Eu sou grato por ter que sair buscar comida e voltar para cá. Eu sou grato. Os passarinhos. Eu sou grato por isso. Eu sou grato pela comidinha. Eu sou grato por isso. Todos os bichinhos. Toda a natureza. O homem não. O homem é diferente porque ele se acha imagem e semelhança. Ele se acha especial. Porque dentro da programação do ser humano foi colocado um chip que a gente pode chamar de ego. E esse ego, no bom sentido da palavra, não no sentido terapêutico, porque eu não sou terapeuta, o ego, de uma forma leviana e até irresponsável, eu poderia dizer que o ego, ele é apenas alguém que está preocupado com ele mesmo. E que o ego, caso vocês não saibam, eu sei por experiência própria,
O ego é uma entidade. O ego é uma entidade que se nutre da nossa própria ignorância. Sabe como eu sei disso? Por quê? Ele fica em um lugar específico dos nossos corpos. E quando eu descobri esse caminho de gato e rato, eu compreendi claramente aonde aquela entidade estava alojada. E quando você descobre aonde aquela entidade está alojada, ela passa a fugir cada vez mais de você. Só que como você já descobriu o paradeiro dela, quem é ela, como ela é, e você já conseguiu olhar essa entidade nos olhos, você sempre vai estar um passo adiante do ego. E aí, o ego irá perceber que não tem mais poder sobre você. E você vai poder dar o rumo necessário a ele. Tudo deve ser coberto por Deus. Nem uma linha a mais, nem uma linha a menos. A morte da mamãe, o cachorro que perdeu, não sei o que que aconteceu, pipipi, as coisas boas e as coisas ruins. Tudo deve ser coberto por Deus. Você pode não gostar, mas é coberto por Deus. Você pode ter amado, é coberto por Deus. E nada do que você faça ou deixe de fazer irá mudar essa realidade. Por quê? Porque aqui a realidade que nós estamos tratando nesse primeiro verso é a realidade das acontecências. Você precisa gostar ou desgostar, direita ou esquerda, cima e embaixo, preto e branco. Aqui nesse mundo, aonde impera a escolha, o desenvolvimento, o livre-arbítrio. Neste mundo de ilusão, aonde acontecem todas essas coisas, e você acredita estar no controle de cada uma delas. Todas essas coisas, em todo esse movimento, na perfeição do ser, na pureza do amanhecer, na contemplação real da sua própria natureza, está Deus. Na tua sabedoria e na tua ignorância, na vida e na morte, no perdão, na aceitação, ali está. E reconhecer isso é uma dádiva que vai virar a tua chave da hipocrisia e da ignorância completa para uma sabedoria infinita que irá nutrir e somar e vai retirar você do estado de dormência ou qual se encontra hoje. Tudo que há de mutável neste mundo efêmero, tudo isso deve ser coberto por Deus. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. Tudo deve ser. Não tem lá a tudo dai graças? Ou seja, todas as religiões, não religiões, escrituras sagradas, elas convergem para o mesmo ponto. Mesmo ponto acontecendo agora. Tudo deve ser coberto por Deus. Você, sua família, as suas dores, as suas angústias, as suas vitórias, as suas derrotas,
tudo deve ser coberto por Deus. Toda a natureza, toda a falta dela, toda a prosperidade que vem dela, tudo deve ser coberto por Deus. Se você não aprender a ser grato, a sua vida será um inferno para sempre. Será um inferno para sempre. Não há outra saída se não compreender que a real natureza é próspera, é divina, é absoluta. Ah, mas não saiu da forma que eu queria. Então muda a sua relação com o divino. Ah, mas a minha relação com o divino é muito boa. Então torne ela melhor. Não, mas ela já é muito boa o suficiente. Então você compreende que o que está passando é um presente do divino. Se a sua relação é excelente, você sabe que ele está fazendo o máximo e você também. Agora, se a sua relação com o divino não é boa, vem a segunda frase. Por quê? Tem um link. São três frasezinhas aqui que eu coloquei. Tem um link. Qual é o link? Por meio deste desapego, apoie-se. É a parte que vocês falam assim: ai, Saulo, falar é fácil, não é fácil, assim, né? Então, por meio deste desapego, porque é um desapegar-se dos frutos do seu esforço, desapegar-se dos louros da sua conquista, porque desapegar dos nossos erros é fácil, né? Eu fui derrotado, tem um erro ali, eu pego ele, ponho embaixo do tapete e resolvo rapidinho a minha vida. Agora, desapegar-se dos seus louros, desapegar-se do mérito das suas vitórias, isso é complicado, né? Isso é complicado, ó. Tô aqui, mas, né? É desinteressado. Até na hora que sou eu. Opa, eu que queria estar aparecendo. Eu é que queria estar ali sentado na cadeirinha do mestre. Eu é que queria estar recebendo aquele diploma. Eu é que deveria estar fazendo aquela coisa. Não é assim que a gente vive normalmente a nossa vida? Eu me esforcei tanto, eu me esforcei tanto, eu me esforcei tanto. E aí, cadê o meu presente? Você vai culpar a todo mundo. A nossa ignorância não nos permite ver que é exatamente por meio deste desapego, deste desapegar-se, que nós devemos nos apoiar. Porque se mérito é sorte divina, não é isso? Aquela frasezinha que eu falo, que virou até camisa? Mérito é sorte divina. Então você tenha certeza de que a sua sorte, perdão, virá através de quê? Do mérito. E como que você vai acumular mérito se o intento das suas ações é desastroso? Ou seja, a forma como você desejou ser visto, reconhecido, amado, ou qualquer coisa que seja, que gerou aquele intento, que movimentou aquela ação. Se isso nasceu de um lugar desastroso, de um lugar sombrio, se isso nasceu dali, como você deseja ter acumulado méritos para se ter sorte? Por meio deste desapego, apoie-se. Ou seja, tá vendo tudo que está acontecendo na sua vida hoje? Tudo que está acontecendo. Bom, ruim, susto, não é susto, é vida, é morte, é ganho, é perda. Tá vendo tudo que está acontecendo na sua vida hoje, seja bom ou ruim, o que quer que seja? Tudo isso deve ser coberto por Deus. Tudo.
Não deixa Deus fora de nada dessas coisas. Nada dessas coisas deve estar livre de Deus, entendeu? Por meio deste desapego, porque é um desapego, porque você vai querer, não, fui eu, não, não sei quem, não, foi fulano, não, foi ciclano. Você quer culpar, né? Vou repetir o que eu falo sempre, né? Do Homer Simpson. Se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Você quer culpar. Quando é bom é você, quando é ruim é o outro. Então, tudo isso deve ser coberto por Deus. Então, por meio deste desapego, desapegue-se da ideia, da ilusão, da fantasia, da intenção. Desapegue-se. Se você fez um bom trabalho, que bom, que maravilhoso. Se você fez um péssimo trabalho, que bom da mesma forma. Foi um presente que aquela pessoa mereceu ou você. Pode não ter alcançado sua expectativa, mas põe Deus nisso. Por meio deste desapego, nós já falamos sobre perdoar. Eu respondi uma pergunta sobre perdão em um Darshan de uma pessoa que não conseguia perdoar. É muito óbvio. Quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Você está querendo se prender àquela pessoa por quê? O que que você está querendo ganhar com isso? Qual é o mal que aquela pessoa te fez que ela merece essa prisão? Isso é o perdão. Então, desapegar-se do fruto, fruto das suas ações, fruto das suas intenções, aquilo que é seu, aquilo que é do outro. Nada disso é seu. Tudo deve ser coberto por Deus. Tudo, 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 tudo. Ó, vamos lá. Tudo é do Pai, não é isso? Não, não é isso? É todo mundo canta. Tá tudo coberto, ó. Vedas, né? Cristianismo, tá, é a mesma coisa, não é isso? Então pronto, toda honra e toda glória, sei lá que, é dele, a vitória. Ah, é dele a vitória, sim. Ah, ser humano, é dele a vitória, sim, né? Então tá, que é. Com isso, você vai compreender a última frasezinha desse estudo. Eu vou ler a primeira, a segunda e a gente vai para a última. Vamos lá? Olha como é que fica tão mais simples a vida quando a gente tem sabedoria. Tudo que há de mutável neste mundo efêmero, tudo isso deve ser coberto por Deus. Não ficou mais fácil? Por meio deste desapego, apoie-se. Ficou fácil? Terceiro e último versinho. Não cobice a riqueza de ninguém. O que que é não cobice a riqueza de ninguém? Pode falar de várias formas. A primeira que normalmente vem à mente das pessoas é a riqueza do dinheiro, porque está falando de cobiça, de riqueza, e fala, né? Eu não posso cobiçar o que a pessoa tem, mas a gente esquece da nossa principal cobiça, que normalmente a gente põe que é o que a pessoa tem, mas na realidade você não quer o que a pessoa tem. Você quer ser aquela pessoa. Você já parou para pensar nisso? Ter a vida daquela pessoa. Você não cobiça o carro daquela pessoa. Você queria ser aquela pessoa para ter aquele carro, aquela fama, aquele sucesso. Você gostaria de ser visto como aquela pessoa, amada, aceita como aquela pessoa. Normalmente, tá?
Não é sempre, não. Mas normalmente nós nem nos damos conta de que nós queríamos ser a esposa do fulano, o marido da Beltrana, o namorado de não sei quem, ou o parceiro, ou qualquer coisa que seja. Eu nem sei como é que os meninos de hoje chamam esses trem. Já tô velho. Então, então, nós sempre queremos estar no lugar do outro. E qual é a confusão zaça que isso gera? Que nós deveríamos estar pensando em querer estar no lugar do outro para calçarmos as sandálias do outro e sermos mais empáticos, mais humanos, mais colaborativos, que é o coletivo, que é a soma, que é a unidade, que é a presença. Só que não. A gente não quer calçar essa sandália. A gente quer calçar o salto alto. A gente quer calçar o sapato social. A gente não quer a Havaiana de borracha de R$ 15 no supermercado, você entendeu? A gente não quer isso. E aí a cobiça vem daí. A cobiça aparece. Porque o que é a cobiça? A cobiça é um comichão nos nossos ouvidos, por conta da nossa insatisfação pessoal, de que nós não conseguimos por nós mesmos alcançar os nossos objetivos e que, de certa forma, nós sugamos aquilo do outro e de todos os lugarzinhos que a gente conseguir. É como se, é sutil, tá? O que eu vou dizer, tá? É como se o beija-flor tivesse a cobiça de sugar o néctar de todas aquelas flores. Então ele vai de pouquinho em pouquinho fazendo aquele trabalho. Ou a abelha. Só que é sutil o que eu estou dizendo, porque o movimento é o mesmo, porém o intento é diferente. O beija-flor, ele não está sugando o néctar da flor para tirar o néctar da flor. Ele está sugando o néctar porque essa é a natureza dele. Ele não espera diminuir a flor. Ele não espera roubar da flor. E a flor, sabendo desse movimento, prepara as suas melhores potencialidades, que são o aroma, as cores, para que atraia o polinizador, para que ela possa o quê? Prosperar. Existe essa relação no mundo animal. Existe essa relação que acontece a mesma plataforma, porém no polo positivo. Esse é o polo positivo que alimenta, que nutre, que prospera, que traz abundância, que traz felicidade, harmonia, não é isso? Alegria. Porém, a cobiça ela é um comichão. Todas as vezes esse comichão fala aos nossos ouvidos quando nós não cobrimos tudo o que nós estamos fazendo por Deus. E, obviamente,
Quem está envolto às efemeridades do mundo está sujeito a essas acontecências. O corpo da fulana, o carro do Beltrano, a empresa do ciclano, o dinheiro do blá 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 blá, tá envolto. Por quê? Porque está insatisfeito consigo. Se todo mundo tivesse satisfeito, ninguém estaria falando de ninguém. Essas coisas não estariam acontecendo. Então, a não resolução daquilo que é básico para nós traz a nós um comichão, se nós não estamos bem organizados conosco, traz um comichãozinho no nosso ouvido que começa a falar para nós. Nossa, fulano, nossa, Beltrano, nossa, não sei quem. Isso não é natural. Você pode falar assim, é natural sim, todo mundo faz isso, todo mundo fofoca, todo mundo quer. Não é natural. Isso pode fazer parte do senso comum. Você quer ver por que que não é natural? Coloca duas crianças juntas, dá um brinquedo para uma brincar, esquece da outra. Vê se aqui tem um brinquedo não vai emprestar para outra, ou vê se elas não vão ser amigas, ou se não vão brincar juntas, ou qualquer coisa nesse sentido. Estou dando um exemplo bobo, simples, tá? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas vocês entenderam o que eu estou trazendo aqui. Às vezes a criança é mimada, não quer dividir mesmo o brinquedo e tudo bem, mas eu estou trazendo de uma forma simples aqui, boba. Ou seja, então não é natural. É a mesma coisa que você me dizer que o ser humano não é um ser social. A pessoa que não é social, ela tem um distúrbio. Não adianta falar, ah, não, agora eu me identifico como um ser não social. Não, você tem um problema, o ser humano é um ser social. Durante todos os milênios da nossa evolução, nós nos constituímos como uma sociedade, coletivo, desde os mais primitivos ancestrais até os dias de hoje. Tá certo que tem hora que dá vontade de ir para a montanha e não voltar mais, mas a nossa constituição é essa. Mesma coisa que você me dizer que é natural ser triste. Não é natural ser triste. Quando as coisas acontecem da forma que você espera, você tá triste? Não. Quando você vê um amigo, uma amiga, algum ente querido, você fica triste. Só se a pessoa fez alguma coisa, né? Mas naturalmente o ser humano, ele é feliz. Ele pode ser feliz, inclusive, na própria solitude, na própria solidez, na própria sei lá o quê. Na sua própria solitária, na sua própria cela. Nossa, que bom, todo mundo saiu, graças a Deus. Pronto, você ficou feliz. Então, assim, o nosso estado relaxado, o nosso estado de presença, ele é um estado alegre, feliz, social e próspero. Por isso que o passarinho faz o que faz. Por isso que o gatinho faz o que faz. Por isso que o peixinho faz o que faz. E é por isso que o ser humano não faz o que deveria estar fazendo. Por quê? Ao invés dele estar preocupado consigo mesmo e de se desenvolvendo e sendo harmonioso e feliz e empático, querendo calçar todas as sandálias, tanto as ruins quanto as boas, o ser humano está interessado em ter a vida do outro. Aí vem o grande segredo. Aprendam isso de uma vez por todas. Eu não vou citar a Bíblia, não, senão eu vou ficar falando da Bíblia toda hora, que hoje eu estou falando muito da Bíblia aqui nos Upanishads. Mas a palavra
é de prata e o silêncio é de ouro. Incorpora isso na sua vida. Saiba que existem pessoas e pessoas. O desenvolvimento dessa espiral para chegar nesse ponto principal, que é o que você tanto quer, não pode ter nenhuma obstrução. E como ninguém está calçando as suas sandálias nesse momento, senão você, o que todo mundo vai fazer na sua vida até você chegar nesse ponto aqui que eu estou com o dedo aqui, é dar pitaco. Pitaco de pessoas que não calçam as suas sandálias. Então, escolha muito bem as pessoas aos quais você se relaciona. Escolha muito bem as pessoas e as conversas que você tem sobre seus despertar espiritual, sobre as suas coisas, que seja dinheiro, que seja planos, que seja sonhos, que seja o que for. Por quê? Se isso está escrito há quase 4.000 anos atrás, no verso 1 do Upanishad, deve ter algum valor até hoje, não é possível. Se tem uma instrução clara falando para o ser humano, no verso 1 do Upanishad, falando assim: não cobice a riqueza de ninguém, significa que há quase 4.000 anos atrás, quando isso foi escrito, já tinha gente querendo viver a vida dos outros. E não tinha iPhone, não tinha carro, não tinha nada. Ah, você viu o tamanho da mandioca da Verônica? Nossa, lá na casa dela. Nossa, a galinha do Ronaldo cresceu, né? Nossa, já tinha picuinha desde lá. Já tinha gente olhando já para a grama do vizinho há muito tempo. Já tinha gente movida pela sua falta de aceitação, falta de gratidão, falta da compreensão da graça da vida. Ó. E abre espaço para o comichão, cabeça vazia, oficina do diabo. Abre espaço para o comichão começar a fazer a morada, ó. Tudo que há de mutável nesse mundo efêmero, tudo isso deve ser coberto por Deus. Ponto. Por meio deste desapego, apoie-se. Ah, mas eu não concordo. Não tem problema, continua no sofrimento. Dentro desse desapego, apoie-se. Ah, mas eu não concordo. Continua no sofrimento, não tem problema. Mas eu não concordo. Não cobice a riqueza de ninguém. O que que isso significa? Você está aqui para ser autossuficiente. Você está aqui para se realizar. Você está aqui para ser o melhor que você consegue ser. Ah, mas fulana conseguiu mais seguidores do que eu. Você está aqui para ser suficiente. Mas fulano tem mais sucesso. Você nasceu para se realizar. Mas eu queria tanto ter uma casa daquele tamanho. Você é o melhor que você consegue ser. Eu queria. Cala essa voz interna, pelo amor de Deus. Você precisa de humildade e clareza para reconhecer isso.
vai fazendo a volta, vai fazendo o serpenteamento, vai fazendo a autoinquirição, vai compreendendo e percebendo que está sempre um passo à frente de você. A sua mente está sempre um passo à frente de você. Até o momento em que você reconhecer o padrão e conseguir encontrar-se com ela. Esse movimento é real e ele existe. Ah, eu já tive uma projeção onde eu vi isso. Mentira. Se você tivesse tido uma projeção e visto isso, você já não teria mais ego. Ou ele estaria no lugar dele fazendo a coisa correta. Não vem inventar história para mim, não. Porque eu tive esse entendimento. Não teve. Se tivesse tido, não estaria no sofrimento. Ah, mas eu alcancei estados iluminados de consciência. Voltou? Então é fenômeno. Não sustentou? Fenômeno. Ai, tá bom, aí tá ruim, aí tá bom, aí tá ruim, aí tá bom, aí tá ruim. Fenômeno, acabou. Mundo das acontecências. Coloca Deus em tudo isso. Ponto. Seja humilde. Reconheça isso. Por meio do desapego, você se apoia. Não cobice a riqueza de ninguém. Você é autossuficiente. Você é. Só depende de você. Agora, aonde é a ideia do sucesso que você quer chegar? É viagem da sua cabeça que vai gerar frustração e ansiedade ao mesmo tempo. Você vai ficar louca. Você pergunta para qualquer pessoa de sucesso. Sucesso é consequência. Pergunta para qualquer pessoa que teve sucesso naquilo que ama. Não estou falando sucesso naquilo que não ama, não. Estou falando na realização mesmo, seja profissional, amorosa, o que quer que seja. Sucesso desses sentidos que eu estou trazendo aqui, que são vários e inúmeros, então eu estou assim, abrindo esse leque. Sucesso é a consequência de uma vida regrada, de um bom relacionamento, pipipi, papapá, papapá, de responsabilidade, de trabalho, de não sei o quê. Ninguém nunca é, é, plantou na sua mente um sucesso. Você tem uma ideia, você tem um, um, um insight, você tem uma oportunidade, você tem uma semente. Seja ela que vai começar da semente ou seja ela que vai começar da mudinha, mas aquilo tem um ponto de partida. O trabalhar, o desenrolar, o desenvolver, são outras questões. Imagina, eu te dou a melhor semente do mundo. Se você colocar numa terra infértil, o que que vai acontecer com ela, coitado? Se você esquecer de dar água, se você tirar da sombra, botar no sol, o que que vai acontecer com essa melhor semente do mundo? Ela não vai prosperar. Não adianta. Até mesmo para a gente entender se a gente está no lugar certo ou não na nossa vida, né? Não é isso? Às vezes a gente não está no lugar certo da nossa vida, às vezes não estamos. Às vezes eu não devia estar na direita, eu devia estar na esquerda. Às vezes eu não devia estar em cima, eu devia estar embaixo. Mas são percepções que a gente tem que ter conosco mesmo e nós só iremos reconhecer isso dentro de nós vivendo. O sucesso da nossa realização é consequência. É consequência. Sempre foi consequência. Sempre foi. Ninguém começa um negócio já no ápice, seja qual negócio for, mesmo um negócio que já está ganhando. Você vai começar, você precisa ter uma compreensão. É assim que a vida acontece. Você pega a melhor multa,
Você põe no melhor buraco, você põe o melhor adubo, você põe a melhor água, a muda vira e fala assim: Ah, não quero não. Quero não. Não quero não. Não quero. Por quê? Por que não? O que que nós fazemos? Se eu estou feliz, satisfeito, se eu compreendo que só depende de mim, que ninguém me deve nada, nem os meus pais, principalmente seus pais, ninguém deve nada a você, que só depende de você, você vai parar de cobiçar a riqueza dos outros. Você vai parar de querer viver a vida dos outros. Você vai deixar de ser ingrato, você vai deixar de ser reagente. Você vai liberar todos aqueles que você está prendendo no seu campo. Ó, saravá, saravá. Vai liberar todo mundo. Oxi, 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 oxi. Vai liberar. Porque ninguém é responsável pela sua vida, a não ser você mesmo. Tudo que há de mutável neste mundo efêmero, tudo isso deve ser coberto por Deus. Se você tem café da manhã amanhã, graças a Deus. Se você não tem, graças a Deus. Eu vou fazer. Se você tem um teto para você dormir hoje à noite, graças a Deus. Se você não tem, você vai ter que buscar por um. Ninguém vai fazer isso por você. Graças a Deus. Tudo isso deve ser coberto. Mas Deus é injusto. Vai ter que voltar de novo, filho. Vai ter que voltar de novo. Mas eu não merecia. Ixi, vai ter que voltar de novo. Vai ter que voltar de novo. Então, por meio desse desapego, isso se trata de perdão, tá? Eu preciso dizer isso para vocês. Se trata de perdão. Por meio desse desapego, apoie-se. Você precisa se perdoar e perdoar os outros. Ah, mas eu preciso me perdoar o quê? Ah, com certeza tem uns gaios aí que tem que se perdoar. Tem. A falta de amor, a falta de nutrição, a falta de realização, a falta de propósito, a falta do fogo divino, a falta de tudo isso. Tem muita coisa para ser vista. Você tem que se apoiar no desapego, principalmente para não querer o fruto das suas ações, não querer os louros das suas mexidas de pauzinho. Você pode ficar orgulhoso, claro que pode, no melhor sentido da palavra, não no pejorativo. Você pode ser orgulhosa, você pode se orgulhar, mas sabe isso daí? Isso não é saudável para nós. Você recebe o mérito pela sua entrega, pelo seu... é natural. Gente, eu queria agradecer aqui Jussara, porque Jussara me ajudou. É natural. Como é que é o nome dela mesmo que ela veio? Ah, tá. É, Jussara me ajudou aqui. Não dá, né? Então, desapegue-se. Desapegue-se. Totalmente. Não
queira os louros, porque senão você vai sofrer. O louro já é seu. Você entendeu isso? O louro já é seu. Entende isso? Lembra daquele conto que eu falo quando o Swami foi na casa da devota? Eu vou repetir porque pode ter gente que não se lembra. Vou contar bem rapidinho. O Swami lá, o guru chegou na cidade. Ai, que bom, o guru chegou na cidade, coisa boa. Aí a devota quis receber o guru lá na casa dela. Aí pronto, aí colocou as flores preferidas, o aroma preferido, o mantra preferido, e a casa toda linda, decorada, porque o guru ia chegar, aquela coisa toda. E aí ela mandou pintar os mantras mais maravilhosos de ouro na parede da casa e aquela coisa toda e não sei o que lá. Imagina esse trem, né? E aí foi, o guru chegou, ficou lá na casa dela, teve os compromissos, as coisas todas, as meditações, os encontros, aquela coisa toda. E todo mundo, né, agradecido, e o guru estava saindo da casa dela, cara, e o guru saindo da casa dela. E ela virou assim, mas Suami, você percebeu que... Aí ele, para. Você perdeu todo o seu mérito. Essa não precisa saber dessa, não é isso? A realização já é sua. O que está dificultando é você querer conquistá-la por meio de um desejo que é embasado por uma necessidade. Quem é realizado de verdade não se importa com nada disso. Vou trazer um depoimento pessoal. Alguns anos atrás, eu fui convidado por um lama para a inauguração de um templo do budismo tibetano. Eu fui o único convidado do lama, eu me senti até feliz, assim, que tinha sei lá quantas pessoas e tal, aquela coisa toda, um templo grande, bonito, um monte de gente. E aí tava eu lá, ele que é o convidado do lama, era só eu o convidado do lama. Tinha gente de tudo quanto é lugar e o convidado do lama era só eu. Aí tava lá na inauguração e tudo, e eu vou dizer para vocês assim, depoimento pessoal meu. Não sei se vocês já viram é, dentro dos templos tibetanos, do budismo tibetano, eles têm os tronos, né? Os lamas, eles ficam se assentados assim nos tronos. Eles são muito extravagantes. Eu particularmente acho muito maravilhoso, assim. É muito extravagante e é muito maravilhoso. E depois vocês buscam ver e tudo mais, ou se vocês quiserem eu posso enviar um link para vocês, aonde tem e tudo mais. E eu estava vendo o lama sentado num trono, todo cheio das coisas, o trono, coisa em cima, coisa embaixo, coisa do lado, aqui tanto de coisa, e pinturas e esculturas, e aqui, aquela coisa assim, tipo, que é a mesma coisa há milhares de anos, né? Aquele negócio todo, aquelas representações todas. E eu olhava para ele no trono e eu falava assim, nossa, ele merece estar sentado naquele trono. Só porque ele é.
e só por quem ele é. É como se você olhasse o leão, nesse meu quadro aqui, por exemplo, e você olha para ele, para você é óbvio. Tipo, olha como ele anda com toda a sua majestade pela savana. Você não precisa dizer mais nada sobre ele. Ele é um leão. A própria presença dele é a própria imponência. Eu vi o lama e falei assim: nossa, ele merece muito estar sentado nesse trono. Ele é um vencedor. Ele é um campeão. O leão é a sua majestade. Olha como ele anda, olha como ele se porta, olha o que ele é. Ele não faz esforço. Quando o pavão abre aquela cauda, você acha que ele está preocupado se do lado dele tem um peru daqueles feios? Você acha que ele está aí para isso? Ele abre toda a sua majestade e imponência porque ele é. Nós temos vergonha de abrirmos o nosso rabo, vou dizer dessa forma. Nós temos vergonha de abrir ou de sentarmos no trono porque nós somos arrogantes, que nós nos preocupamos com o que o outro vai achar. Então você vê que talvez você não prospera, não porque você não tem a capacidade de prosperar. Você pode ter medo do que os outros vão pensar de você, se você conseguir. Etialele! Muito bem. Então eu vou terminar, vou entoar um mantra, não vou falar a tradução de novo. Quem não pegou vai ter que pegar no início de novo na gravação. O problema é de vocês. Aí eu finalizo. E eu preciso, depois que eu terminar a gravação, buscar uma música que eu sei que está no Spotify, na lista da Grace, que eu sei que eu tenho que colocar. É uma música gospel, eu sei que eu tenho que colocar ela depois daqui, mas eu já vou terminar a gravação e a gente coloca. Quem quiser ficar, pode ficar. Quem não quiser, depois que eu entoar o mantra, pode sair, tá bom? Om Purnamada Purnamida Purnata Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purname Vashishyate Om Shanti 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 Om 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 Namastê.